Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Lá vamos nós. Em 2008 surgiu o Marvel Studios e o pontapé inicial para esse universo que até hoje faz sucesso foi Homem de Ferro, trazendo um ator que vinha de uma vida conturbada, uma promessa forte, não podia falhar, o filme tinha que fazer sucesso, trazendo um herói até então desconhecido por muita gente, que era considerado segundo plano nas HQs da Marvel, e também o filme favorito do Michael Bay. Vamos falar de Homem de Ferro de 2008. Curiosidades, bastidores, melhores cenas, o que impactou na época, porque foi uma grande promessa e ainda desafiou, porque viria os Vingadores. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Iron Man, ou Homem de Ferro, de 2008. A direção ficou a cargo do Jon Favreau. Foi produzido pelo Avi Arad, o mesmo do Homem-Aranha, da Sony, a trilogia, e o Kevin Feige. O Jon queria pegar elementos de espionagem para colocar em Homem de Ferro. Ele cita influências como Tom Clancy, James Bond, Robocop. O Homem de Ferro surgiu em março de 1963. A produção começou silenciosamente, produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures na época, antes da aquisição da Disney. O roteiro não estava completamente finalizado quando as filmagens começaram. Os atores tiveram que improvisar muito nos diálogos, e então deu um ar mais natural. Algumas cenas foram gravadas com duas câmeras. O próprio Robert Downey Jr. pedia várias tomadas das cenas para poder tornar algo mais natural. A Gwyneth Paltrow não conseguiu acompanhar o ritmo do ator, e naturalmente ela não sabia o que dizer em cena. Foram 17 anos para colocar o filme em desenvolvimento. Originalmente, a Universal Pictures era que tomaria conta do projeto. Isso lá em 1990. Mais tarde, quem adquiriu foi a Fox. Depois a Fox vendeu para New Line Cinema. E aí a Marvel Studios decidiu lidar com sua própria criação. A produção reuniu cerca de 30 roteiristas para escrever o projeto, só que eles acabaram passando à frente porque achavam que o Homem de Ferro era muito obscuro, não iria despertar interesse também e o público seria diferenciado. Fora a preocupação em trabalhar com um estúdio até então inexperiente. Com certeza também o preconceito por ser baseado em histórias em quadrinhos. Até para reescrever o roteiro, eles recusaram. Num dos rascunhos originais teríamos o Mandarim, que seria um terrorista indonésio. Em entrevistas, o próprio diretor disse que tinha muita pressão para que o filme fosse um sucesso, porque a Marvel estava usando seus próprios personagens como garantia. A Marvel queria ter o controle criativo sobre os seus próprios personagens, construir uma biblioteca de filmes e aí lucrar bastante, claro. Se o filme não tivesse sido um sucesso, a Marvel perderia todos os personagens que ela tinha direito. Em 1999, o Quentin Tarantino foi sondado para dirigir. Depois, o Joss Whedon, que viria a dirigir 2 filmes dos Vingadores, e que é um grande fã de quadrinhos. Em 2004, o Nick Cassavetes foi contratado para dirigir e escrever o filme. O projeto andaria em 2006, mas nada aconteceu. Aí, em 2006, o Jon Favreau foi contratado. O filme foi indicado ao Oscar de melhor edição de som e melhores efeitos especiais. Ele arrecadou 585,2 milhões. Na trama, Tony Stark é um industrial bilionário que realiza testes bélicos no exterior. Ele acaba sendo sequestrado por terroristas que o obrigam a construir uma arma superpotente. Ao invés disso, ele constrói uma grande armadura. Ao retornar aos Estados Unidos, ele aprimora sua nova criação a fim de combater o crime. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta ou não de Homem de Ferro. Eu já tinha feito um vídeo quando comecei o canal, decidi fazer outro com mais curiosidades e mais dinâmico. E também me dedica de outros filmes para trazer para o canal. Não se esqueça de também dar uma curtidinha, se possível, que me ajuda bastante. Então, vamos para as melhores cenas do filme e mais curiosidades. O Tony Stark é introduzido aí quando está com um comboio do exército. Ele brinca com os soldados e acaba sendo sequestrado. Tem aquela cena icônica dele abrindo os braços numa demonstração de um artefato, um míssil, destruindo as cavernas, e aí ele é levado. Os estilhaços da bomba, que leva o nome das indústrias Stark, vão no seu peito, no seu coração. Ele acaba tendo um reator instalado para não ser morto, esses estilhaços não irem no coração.
Ele sangraria até a morte. Embora a gente suspenda um pouco a descrença aí, o exército dos Estados Unidos ele é treinado para, em comboio, quando for atacado, nunca parar. Nos quadrinhos, o Tony Stark torna-se o Homem de Ferro durante a Guerra do Vietnã. O Jon Favreau utilizou a Guerra do Iraque, aqui para não ficar datado. De acordo com o próprio diretor, o Clive Owen e o Sam Rockwell foram considerados para o papel de Tony Stark. Durante a pré-produção, o Rockwell volta no 2, tem vídeo aqui no canal, fazendo o Justin Hammer. Nicolas Cage e Tom Cruise, como todo mundo sabe, foram considerados e declararam que tinham vontade de interpretar o personagem. O Robert Downey Jr. teve envolvimento completo no papel, tanto que ele colocou o escritório dele ao lado do diretor durante a pré-produção para discutir com ele o roteiro. Ele treinou levantamento de peso, praticou artes marciais a fim de ter pelo menos um corpo definido. O Stan Lee, para criar o Tony Stark, ele se baseou num magnata chamado Howard Hughes, um mega empresário que foi aviador, engenheiro aeronáutico, industrial, produtor de cinema, diretor cinematográfico, um dos homens mais ricos do mundo em sua época. A direção do Favreau mistura comédia, ação. O roteiro não é uma coisa muito, assim, original. É a origem de um personagem. Diferentemente, o Tony Stark ainda mantém o ego, toda a sua desenvoltura, mas agora ele pensa de outra maneira, que as armas podem ser usadas para outras razões. Ele continua narcisista, fútil, playboyzão. Após ele ser capturado, eu gosto de toda a tensão quando ele vai começando a construir a arma, o protótipo, soldando, tem aquela cena dele batendo com uma marreta, já preparando a armadura, usando materiais da própria indústria Stark. Ele deveria construir um míssil. Tem um personagem importante, o Hu Yesim, interpretado pelo Sean Toby. Ele ajuda o Tony a construir a armadura e aí ele consegue sair da caverna. Gosto da cena tensa ali, a armadura precisa carregar, os caras vêm se aproximando, ficam desconfiados do que ele está construindo. Cena de ação, ele jogando fogo, a armadura levantando voo e caindo no deserto. Outro personagem que é importante, e na época foi especulado que seria o Mandarim, é o Raza, interpretado pelo Faran Tahir. Pena que ele não é muito aproveitado no filme. Ele é o líder dos 10 Anéis. Eu gosto quando o Raza fica desconfiado se ele está construindo a armadura mesmo, fala sobre o poder dos anéis. O Yesim acaba morrendo e o milionário escapa. No rascunho original, o Tony seria o criador dos tentáculos do Dr. Octopus, do filme do Homem-Aranha 2. Só que na época isso não foi permitido porque, como sabemos, os direitos do Homem-Aranha foram vendidos para a Sony. Em entrevistas, o Robert Downey Jr. agradeceu ao Burger King por ter desistido de ser viciado em drogas, abandonar as drogas por conta de que ele pegou um hambúrguer que era tão nojento que ele recusou, fez repensar essa sua vida aí desregrada. O Burger King levou na brincadeira e até promoveu o filme lançando uma linha de brinquedos na época. Conhecemos a Pepper Potts, interpretada pela Gwyneth Paltrow, uma espécie de assistente, empregada, amiga. Quem foi sondada antes dela foi a Rachel McAdams, que viria a fazer Doutor Estranho no futuro. A própria Paltrow pediu que a Marvel lhe enviasse quadrinhos que fossem relevantes contando o que a Pepper faz, para poder compreender a personagem. E ela gostava, porque a personagem era inteligente, equilibrada, não era sexualizada. A ideia do Favreau era que esse relacionamento da Pepper com o Tony Stark fosse tipo de uma comédia, estilo dos anos 40. A Paltrow gostou, ela disse que considerou isso de uma maneira ingênua e sexy. Conhecemos o Coronel James Rhodes, interpretado aqui pelo Terrence Howard. Rolam boatos de que a saída dele tem a ver com o Robert Downey Jr., eles tiveram alguma treta. O Rhodes no futuro se torna uma máquina de combate. Aqui tem um vislumbre disso, não foi à frente, pelo menos não com esse ator, né? A gente sabe. Quem passou a interpretar depois foi o Don Cheadle. No rascunho original, teríamos o Howard Stark. Ele seria um industrial implacável que se tornaria uma máquina de combate. O Obadiah Stane, interpretado pelo Jeff Bridges, eu acho esse personagem dele bem fraco. O Bridges lia, quando criança, os quadrinhos e ele gostou muito da abordagem do diretor aqui. Raspou a cabeça, algo que ele já tinha prometido fazer, deixou a barba crescer para o papel, pesquisou o livro de Obadias e ficou surpreso em saber que a retribuição era o tema desse livro da Bíblia. Algo que Stane representa. Infelizmente, muitas das cenas do Obadiah foram cortadas do filme. Porém, os roteiristas sentiram que a presença do Bridges
significava menos é mais. Então eles gostaram. Escolher um personagem para ser o vilão foi difícil, segundo o Favreau, porque ele não queria usar o Mandarim, que é o grande vilão do Homem de Ferro. Principalmente depois que o Mark Millar deu a sua opinião sobre o roteiro. Ele sentiu que apenas uma sequência alternando esses eventos, aí sim poderia introduzir o personagem. Porque essa questão dos anéis, do Mandarim, é uma coisa muito fantasiosa. Seria difícil a gente já engolir de cara, estabelecendo um universo, vamos dizer assim, pé no chão. A mudança do Mandarim para o Obadiah foi depois que o British foi contratado. Porque o Stan se tornaria um vilão na sequência. Nos primeiros rascunhos, o Dínamo Vermelho foi um dos vilões. O Favreau ele sentiu que era importante incluir referências internas e internacionais para fãs dos quadrinhos, como dar aos 2 aviões que atacam o Homem de Ferro os sinais de chamada de Whiplash 1 e Whiplash 2, referência ao vilão dos quadrinhos Chicote Negro, incluindo o escudo do Capitão América na oficina do Stark. O Jeff Bridges também se sentiu muito desconfortável porque ele não tinha lido o roteiro. Assim, já é um ator consagrado e ele já queria ter as suas falas decoradas. Mas aí ao perceber a leve pegada do diretor, o roteiro, e que seria um filme como se fosse estudantil de 200 milhões de dólares, ele tirou a pressão e aí tornou o trabalho mais divertido. Também tem o Phil Coulson, um agente da S.H.I.E.L.D. Ele é interpretado pelo Clark Gregg. Teve uma participação breve, mas como o ator teve boa química com o restante do elenco, teve uma participação maior. Ele seria apenas chamado de O Agente, não teria nem nome. O Favreau interpreta o Hap Hogan, guarda-costas e motorista do Milionário. Ele é o alívio cômico em todas as participações. Eu gosto da ambientação da casa tecnológica do Stark. A oficina tem os momentos de comédia, ele trabalhando na armadura, o assistente dele, aquela mãozinha, que é muito hilária, parece que tem personalidade própria. Tem o Jarvis, a inteligência artificial. Aqui a voz é do Paul Bettany. O Paul Bettany nunca viu o filme, tá? Ele até brincou que o Jarvis foi o trabalho mais fácil de todos os tempos. Ele foi bem pago, gravou umas 2 horas a colocação de voz e pegou o dinheiro para viajar com a esposa de férias. O sistema de computador, o Jarvis, é uma homenagem a um personagem que é um mordomo nos quadrinhos do Milionário, o Edwin Jarvis. Acontece que o Favreau ficou com medo de ter comparações com o Alfred, do Batman. O humor tem bastante espaço. Eu destaco a cena que a Pepper pega o Tony sendo desarmadurado, digamos, então ele brinca falando que você já me viu em situação pior. A cena dele com o Rhodes no avião, as mulheres dançando, ainda sobe o polidense. A Pepper ajudando a colocar o novo reator de arc nele. Ele se pegando com a jornalista no começo do filme. Os testes com a armadura. Ele destrói carros. O braço lá que joga pó químico nele. Dá pra ver que o Robert Downey Jr. improvisa bastante. O carisma dele com certeza segura esse filme. É a base de todo esse universo. Porque é impossível, hoje em dia, imaginar outro ator fazendo esse personagem. E não podemos esquecer a participação do Stan Lee, quando o Tony o vê com umas mulheres e ele fala: "Você não é de ferro, vovô." Então já entendemos que o Obadiah já começa a mostrar ali uma vilania, muito interessado no projeto do Tony, que até então é secreto. Claramente ele tinha inveja do Playboy, do filho do sócio. Tanto que é revelado que ele mandou sequestrá-lo. As cenas de ação eu gosto bastante. Tem aquela cena que o Homem de Ferro vai até o Iraque, tem aquela explosão com um míssil bem legal e ele lutando lá com os terroristas. O primeiro voo, a interação dele com o sistema da armadura. A cena lá que ele não consegue romper a barreira atmosférica e a armadura congela. Isso depois é relevante no confronto dele com o Obadiah. O Obadiah é descoberto. A Pepper vai até a empresa a pedido do Tony e descobre todo o esquema dele envolvendo o sequestro. Só que não dá muito tempo, né? O Obadiah vai lá e paralisa o Stark com uma arma lá, assim como ele fez com o terrorista. Sorte que a Pepper guardou o primeiro reator de arc, que se torna importante aí. Prova que Tony Stark tem coração. O Rhodes chega na hora ali e ajuda o herói a entrar na armadura. E aí temos a aparição do Monge de Ferro. Vamos falar da trilha sonora? O compositor foi o Ramin Djawadi. Ele é muito fã do Homem de Ferro. Em entrevistas ele disse que gosta muito de personagens que não têm superpoderes. O Favreau coloca heavy metal,
guitarras, porque o Tony é uma estrela de rock. O Hans Zimmer também deu alguns pitacos. O filme apresenta um arranjo ao estilo Big Band, que é a música tema do Homem de Ferro na animação de 1966. E é impossível não lembrar da cena dele escapando da caverna, quando toca o rock pesadão, o primeiro voo da armadura, a cena dele com os jatos. As armaduras foram criadas com efeitos práticos e digitais pela empresa do Sam Winston. Foi desenvolvida pelo Phil Saunders e o Ad Grenov. Os artistas já são oriundos de histórias em quadrinhos, então eles estão familiarizados. Para o primeiro filme foram feitas duas versões delas. Uma com efeitos práticos, que o ator realmente vestiria ela, e outra que combinava pedaços da armadura real, ou até ela mesma inteira com efeitos de computação gráfica. Aquela cena, por exemplo, que ele é vestido com a armadura e tem aquela câmera girando, em 360, tudo é efeito digital. O resultado disso foi a indicação ao Oscar e ao BAFTA. Também teve envolvimento de artistas da Industrial Light and Magic, captura de movimentos, além disso, muito trabalho com a iluminação, porque queriam combinar a textura com o ambiente 3D, que ficasse mais real possível, mostrando todos os detalhes, até mesmo arranhões, imperfeições na armadura. Cerca de 450 peças compõem a armadura do Homem de Ferro, e pesam bastante, tanto que no final ele até brinca. A armadura não é de ferro, é de titânio. Aqui também tem alguns easter eggs do que viria a surgir no futuro. A casa do Obadiah é forrada com tabuleiros de xadrez, porque é uma referência a um grupo de assassinos que ele cria nos quadrinhos, chamado Peças de Xadrez. Tem a cena pós-crédito que traz o Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson, falando sobre a iniciativa Vingadores. Na época, eu saí do cinema e não vi. Acredito que muita gente explodiu a cabeça. É um projeto bem ambicioso, reunir uma equipe de super-heróis com um universo compartilhado, que até então era novidade. A cena do confronto do Monge de Ferro com o Homem de Ferro eu até gosto, mas ela é muito escura. Algumas coisas não dá para ver direito. Pode ser por conta de efeitos digitais. Aí os dois caem no telhado da empresa e o Tony pede que a Pepper ative algo lá no reator Arc para ele ser destruído. Aí o Obadiah acaba morrendo. O vilão queria construir um exército de armaduras e aí sim, sabe-se lá Deus o que ele queria fazer com elas. Muito dessa coisa do exército e a defesa que os Estados Unidos querem contra inimigos externos, por conta da questão do terrorismo, a guerra no Iraque. E aí a cena final, que foi improvisada pelo Robert Downey Jr., ele falando na coletiva de imprensa: eu sou o Homem de Ferro. Inclusive, quando ele manda os repórteres sentarem, foi um improviso também do Robert Downey Jr., para ficar uma coisa mais impessoal. E essa cena final fica claro que não iriam trabalhar com identidade secreta. Essa cena também é uma referência à minissérie dos quadrinhos Vingadores, A Queda. Sob influência da Feiticeira Escarlate, o milionário revela ser o secretário de defesa para todas as delegações das Nações Unidas, com a mesma frase. Óbvio, Robert Downey Jr. deu a volta por cima na carreira, fez vários filmes, Sherlock Holmes, O Juiz, vários projetos, e aí sim ficou um homem importante. Tanto que a cada projeto dele na Marvel, ele ganhava muito mais e ainda participação nos lucros. O Favreau revelou que ia ter feito um filme do Capitão América. Ele foi o diretor responsável por estabelecer essa estrutura do universo da Marvel usada até hoje. Durante as gravações, um tanque acidentalmente atropelou uma câmera. Ela estava ali parada no local, mas foi só isso. Não teve nenhum acidente trágico. O Homem de Ferro foi um ótimo pontapé nessa fase da Marvel, um projeto ambicioso que até hoje aí perpetua, faz sucesso. A empresa à beira da falência, vendendo personagens para outros estúdios, e estabeleceu esse universo que foi copiado. E os filmes de super-heróis dominaram as décadas. O empréstimo que a Marvel fez na época foi para esse projeto e também do Incrível Hulk, então tinha que dar certo. O Homem de Ferro foi incluído no Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso. Tamanha foi sua importância e representatividade para esse gênero de quadrinhos. E o Homem de Ferro ganhou status de protagonista. Impossível não falar de MCU e não lembrar do Homem de Ferro. O Tony Stark também foi selecionado entre os 100 maiores personagens de todos os tempos pela revista Empire. É isso aí, pessoal. Esse que foi o Homem de Ferro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí. Você gosta do filme? Não gosta? Qual a sua experiência na época? Você estava ansioso para os Vingadores? Qual a cena mais divertida? A cena mais impactante? O que você não gosta muito desse universo da Marvel? Lembrando que eu tenho aqui o Incrível Hulk e Homem de Ferro 2. Em breve eu vou trazer o Thor e a gente vai dar andamento aí
a esse universo e eu conto com a sua presença aqui. Críticas, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e responder também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, aproveita também e, mais uma vez, se inscreva no canal. Mais 2 vídeos aqui também, e é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui, tchau, tchau.